Senhor Jesus, nosso coração te louva, Deus, pelo teu amor que não falha, pela tua graça que nos alcança, por sabermos, Deus, que a tua forte mão está disponível para cada um de nós, por sabermos que podemos confiar em ti, que tu és totalmente confiável. Deus, nós nos entregamos essa noite às tuas mãos. Nós pedimos mais uma vez, fala com a gente, faz o que só o Senhor pode fazer. Toca o nosso coração e nos ajuda a entendermos hoje o recado do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Boa noite, eu sou o André. Eu sou casado com a Lide. Eu sou o pai do Felipe e da Aninha. Então, você que é pai, feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe. E sabe, hoje eu vivi algo muito especial vindo para cá. E antes de falar sobre o que eu vivi, eu queria perguntar, quem já se inscreveu na nossa conferência de casa em casa? Levanta a mão aí. Se você ainda não se inscreveu, eu preciso dizer para você que você ainda pode fazer isso. Porque um dos nossos palestrantes, ele diz que algo está acontecendo na cidade dele. Ele diz que aos domingos ele está tendo que enfrentar um congestionamento. Porque tantas pessoas saindo das suas casas para ir adorar a Deus, que está enchendo a cidade e não para o trânsito no final de semana. E eu preciso te dizer que hoje eu estava vindo para cá e o trânsito estava lotado, e eu mandando mensagem, para o Lê ali, dizendo, olha cara, tá tudo parado aqui. E aí ao mesmo tempo eu estava já agitado no meu interior. Mas aí ao mesmo tempo eu fiquei pensando, Deus, já pensou quando isso acontecer na nossa cidade? E é porque são os servos do Senhor Jesus saindo das suas casas para ir adorar a Deus em cada igreja nessa cidade. E eu já fiquei empolgado imaginando isso, e eu compartilhei no carro, e eu tenho falado lá em Gravataí. Eu tenho dito para eles, gente, hoje o trânsito foi tão rápido para chegar. Eu estou sonhando por dia que a gente vai ter congestionamento para sair da nossa casa. E eu creio que isso pode acontecer. Então a gente vai ter o privilégio de ouvir um homem desses, que está vivendo uma experiência dessa na sua cidade, de um avivamento espiritual. Então você que não se inscreveu ainda, se inscreve. Sabe por quê? Porque depois você vai ficar assim, e aí, o que aconteceu? Vai ficar perguntando, eu quero te livrar disso. Eu quero te dar o privilégio de estar aqui e ver, e ouvir e perceber. Queridos, hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês. 2 semanas atrás eu tive o privilégio de realizar uma pequena série, uma série de 2 mensagens em Gravataí, no nosso campus em Gravataí, em cima de Lucas capítulo 15. Então na primeira mensagem a gente focou na vida dos filhos. Então essa história de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ela vai falar de 2 filhos, um filho mais novo e um filho... Mas, vamos acordar, gente, vai dar certo, tá? Estou confiando que vocês estão aí. E um filho mais velho. E aí a gente teve o privilégio de ouvir sobre isso, focar na vida desses 2 filhos. E a última mensagem, então, nós focamos no pai. Então hoje eu queria compartilhar com vocês essa mensagem. E essa mensagem ela foi inspirada tanto no texto bíblico, mas também numa leitura que eu fiz no ano de 2006, quando eu estava no seminário, e eu estava fazendo uma aula chamada Aconselhamento Pastoral, e nós fomos ministrados pela nossa professora sobre o encontro do autor desse livro, que é Henri Nouwen, com a pintura de Rembrandt sobre o filho pródigo. A pintura que tem o mesmo nome, do livro, A Volta do Filho Pródigo. E é muito interessante a gente parar para pensar nessa história. É uma história, eu gosto de falar para o Felipe que essa é uma história clássica. Ela é uma história clássica. Quantos aqui já ouviram mensagens sobre o filho pródigo? Levanta a mão. Quantos aqui já leram esse texto várias vezes? E
O maior objetivo dessa parábola do filho perdido não é nos fazer olhar para os filhos, mas é nos fazer enxergar o Pai. E a minha oração é que hoje você possa ver o Pai e ter um encontro com Ele e perceber o amor que esse Pai tem por você. Então eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, nós vamos ler esse texto juntos. A versão que eu vou utilizar aqui é a NVI. Então, você pode acompanhar comigo. Jesus continuou. Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais novo então disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai, ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou ao seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos dos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei no caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes: O que está acontecendo? E este lhe respondeu: Seu irmão voltou. E o seu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho então se encheu de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Eu nunca desobedeci uma das tuas ordens, mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Então o pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Fecha teus olhos, eu queria orar sobre essas verdades que nós ouvimos através dessa leitura da palavra. Pai, aqui é a tua palavra. A tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é provada e aprovada ao longo dos anos, a tua palavra que tem poder para trazer mortos à vida, a tua palavra que tem poder, Deus, para fazer aquele que está perdido ser encontrado. Pai, em nome de Jesus, eu peço que hoje, nessa noite, nesse dia dos pais, o Senhor possa falar aos nossos corações, que cada pessoa que aqui está possa te ver como Pai amoroso, Pai forte e poderoso, o Deus que é um Pai que sabe exatamente o que cada filho precisa, na hora que precisa.
Pai, então em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor fale conosco de uma maneira tão poderosa, que a nossa mente, que o nosso coração não venha se dispersar e que de nenhuma maneira estejamos à parte daquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Por isso fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pai dessa história, como talvez você já saiba, ele representa Deus. E quando a gente olha para o nosso Pai do céu, a gente pode ver algumas características do nosso Pai no céu aqui nesse texto bíblico. Deus é o Pai que permite que os seus filhos escolham adotá-lo como Pai. E talvez você está aqui hoje, você foi convidado por alguém. E talvez você sempre ouviu que Deus é... Vamos lá, gente. Deus é Pai. Mas eu preciso te dizer que Deus é Pai para aqueles que decidem adotá-lo como Pai. Deus é Pai para aqueles que abriram o seu coração para Jesus e aceitaram Jesus como único caminho e acesso para esse Pai. Deus é um Pai que permite que seus filhos o escolham. Eu queria mostrar para você uma pintura, que é a pintura que o autor do livro A Volta do Filho Pródigo, ele baseia o seu livro a partir de um encontro que ele tem com uma pintura de Rembrandt, uma pintura que talvez seja a mais famosa do Museu Hermitage em São Petersburgo, na Rússia. Esse museu ele é um dos maiores e mais antigos museus de arte e cultura do nosso mundo. Ele foi fundado em 1764 pela Catarina Grande, mas ele só foi aberto ao público em 1852. E ele é um complexo tão grande que nesse complexo inclui o famoso Palácio de Inverno, que era a residência oficial dos czares russos, que eram na verdade os imperadores. Até a Revolução de 1917, aí depois mudou todo o sistema de governança. E essa pintura, O Retorno do Filho Pródigo, ela é uma das maiores obras-primas da humanidade, porque realmente ele é um quadro gigante. Ele é um quadro que tem 2,62 metros de altura, 2,05 metros de largura. Ele é uma grande pintura. Ela foi uma das últimas pinturas de Rembrandt. Foi pintada por volta de 1668. E quando a gente para olhar para esse quadro, a gente vai perceber que esse quadro ele é cheio de nuances. Nuances que merecem ser pontuadas e verificadas por nós. E no livro A Volta do Filho Pródigo, o autor ele vai falando sobre o encontro que ele tem com essa pintura. E a partir do encontro com essa pintura, ele tem um encontro com um Deus que inspirou essa pintura. E o quadro, quando você percebe, você olha ele, você vai ver que ele apresenta pouca luminosidade. Mas ele tem um foco de luz marcado no encontro do filho mais novo com o pai. E ele apresenta então o filho mais velho à parte, olhando em pé para essa cena. Deixando em segundo quadro o filho mais velho e os empregados. André, como é que você sabe qual é o filho mais velho? O filho mais velho ele apresenta as mesmas vestimentas do pai. O filho mais velho ele é colocado na mesma cena, mas em um plano diferente. Ele está em pé, observando. Ele apresenta o mesmo manto de dignidade que o pai. Mas é muito interessante perceber que ele não está participando da cena. Ele está à parte, olhando para o que está acontecendo. Talvez se você perceber o texto bíblico, você lê o texto bíblico e você entende que o filho mais velho ele não queria estar naquela festa. E aqui o Rembrandt, quando ele pinta esse filho mais velho distante do que está acontecendo.
Agora, onde é que esse filho mais velho era para estar? Sempre que eu olho para esse quadro, eu fico pensando, por que ele não está lá abraçado? Ajoelhado do lado do pai, abraçando o filho, o irmão que voltou, o filho mais novo que chegou. Porque geralmente filhos mais velhos, inclusive na fé, com o passar do tempo eles começam a ficar distantes do que o pai está fazendo. E parece que o nosso coração vai endurecendo e a gente se torna apenas servo e não se lembra mais da alegria de ser filho. O Rembrandt, quando ele pinta o filho mais velho, ele coloca ele, apesar de estar na mesma cena, num plano diferente. E quando ele pinta o filho mais novo, ele mostra um filho maltrapilho. Um filho que está destituído da sua dignidade. Um filho que traz em si as marcas de uma escravidão. Ele aparece sem cabelos, com os pés descalços. Ele retrata um dos pés descalços e o outro machucado. Ele retrata a humilhação, mostrando o reflexo, a consequência do caminho que o filho mais novo escolheu. Mas ele mostra o abraço do pai para esse filho. Ele mostra o carinho do pai que deposita suas mãos sobre os ombros do filho que volta. E aí tem um detalhe muito especial que Rembrandt pinta. Se você olhar para as mãos do pai, você vai perceber que há uma diferença entre essas mãos. O Rembrandt, quando ele pinta uma mão forte, uma mão masculina. Aquela mão do pai que pega no ombro e diz, filho, vai, levanta, filho, ainda não parou. Mas ele também pinta uma mão mais frágil, uma mão que acolhe, que até a maneira como ela toca no filho é diferente. O Rembrandt, ele pinta uma mão feminina. E ele representa esse pai com uma mão masculina e uma feminina. E ele, olhando para a figura do pai, ele faz isso porque ele reconhece que tudo que a gente pode entender de um homem vem de Deus. E tudo que a gente pode entender de uma mulher vem de Deus. Porque Deus criou homem e mulher, a sua imagem os criou. Então hoje eu queria que você pudesse olhar esse pai da história. Eu quero te convidar a ver o pai. E eu quero ver duas características desse pai com você. A primeira característica é que Deus, ele é um pai forte e encorajador. E o texto diz que o pai falou aos seus servos, depressa, tragam a roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, o que o pai faz com o filho que volta? Ele muda as roupas, ele devolve a dignidade, ele coloca um anel que é símbolo da autoridade que ele tinha, ele tira a lama do seu filho e ele relembra a todos à sua volta o valor daquele filho. Aquele filho, ele era tão valioso que uma festa precisava ser dada para a sua volta. E ele não permite que ninguém duvide do amor que ele tem por esse filho. O filho volta para o pai. E quando ele volta para o pai, ele planeja algo que ele quer dizer para o pai. Ele monta um discurso. E você, se lê o texto, se perceber o texto, você vai perceber que ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Queridos, toda vez que nós falhamos, a tendência do nosso coração é querer aceitar um lugar menor ou diferente do que o pai tem para nós. E aqui o filho, ele vem com esse discurso para o pai. Mas é muito interessante perceber que o pai interrompe o discurso, porque o pai não queria o discurso, o pai queria o filho. E o Charles Swindoll, quando ensina sobre essa parábola, ele comenta, o pai da parábola não esperou o filho falar.
Ele correu. E o Charles Swindoll diz assim: assim é Deus. Ele corre para nós com graça e não com condenação. Muitos de nós estamos longe do Pai, porque nós estamos esperando um Pai que vem para nos condenar. E esse não é o Pai que nós temos. Ele vem para nos derramar a graça dele. Uma graça poderosa. Eu não sei se você, como pai, já teve uma situação na sua vida em que você viu o seu filho e você falou para ele: olha, filho, não faz isso. E o seu filho foi lá e fez. Eu lembro de uma vez que o Felipe era bem pequenininho, meu filho que hoje tem 11 anos. Mas ele era bem pequenininho, a gente estava com uma visita em casa e o Felipe estava subindo num banquinho de madeira. E eu dizia para ele assim: filho, não faz, tu vai cair, tu está bem na ponta. E aí eu olhava para o lado, e onde que ele ia? Lá naquele banquinho. Aí eu disse assim: filho, até que chegou uma hora que eu descuidei e ele subiu no banco. O que aconteceu? Ele caiu. E aí ele caiu e caiu em cima do banco, bateu a coxa. Sabe aquele tostão que tu ganha no futebol de vez em quando, do joelho assim? Ele ganhou do banco. E aí quando ele ganhou aquele tostãozinho na coxa, ele chorou. E eu pergunto para você, como pai, eu precisava disciplinar o meu filho? Ele já teve a consequência ali. Você está entendendo o que o pai da parábola está fazendo? A consequência da escolha do filho já estava no filho. Então o que o pai precisava fazer, o quê? Acolher esse filho, abraçar. Queridos, esse é o braço forte de Deus. O braço que nos tira do fundo do poço, que é poderoso para nos resgatar, para nos erguer, para nos tirar do mal ou da onde nós nos colocamos. Ele é um braço que é gracioso, mas é poderoso. Timothy Keller, no livro O Deus Pródigo, ele diz: a verdadeira salvação é conhecer o Pai que te ama, mesmo quando você o tratou como morto. Quando que uma pessoa recebe uma herança, gente? O que nos faz receber uma herança? A morte de alguém que faz parte da nossa vida, que nos dá uma herança. Você já parou para pensar que na história do filho pródigo, o pai não tinha morrido, e mesmo assim o filho pede a herança? E o Timothy Keller, ele diz que era como se o pai estivesse tratando, o filho estivesse tratando o pai como alguém que já deveria ter morrido. E ele fala: olha, a verdadeira salvação é você conhecer esse pai que te ama. Muitas vezes nós estamos fazendo isso com o nosso Deus. Nós estamos tratando Deus como alguém que não existe, como se não era para existir. Nós não estamos mais dedicando o nosso coração para ouvi-lo, nós não estamos mais nos voltando para Ele, nós não estamos mais buscando os seus conselhos. Sabe, quando esse filho resolve pedir a herança, ele está rompendo com seus laços de amor com o seu pai. Ele está tratando o seu pai como alguém que na verdade já deveria ter morrido e lhe dado acesso a uma riqueza. Mas o que o filho desconhecia é que era a maior riqueza que ele poderia ter, era em conhecer o seu pai e estar com o seu pai. Era desfrutar do seu relacionamento com o seu pai, estar na casa do pai e reconhecer tudo aquilo que o pai lhe deu como sagrado. Mas nada para o forte amor de Deus, nem mesmo o nosso desprezo. Sabe quando a gente escolhe pecar, mesmo conhecendo o amor de Deus, você está escolhendo esquecer esse amor. Você está escolhendo desprezar esse amor que Deus te dá. Mas nada pode parar a forte mão de Deus, que pode nos alcançar mesmo em lugares perigosos onde nos colocamos. Queridos, eu preciso dizer para você que Deus é forte. E talvez eu tenha pais e mães aqui que estão preocupados com seus filhos. E eu preciso te dizer, Deus é forte, a mão dele é poderosa para alcançar os teus amados, aonde eles estiverem.
A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: desde os dias mais antigos eu o sou, é Deus falando. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem o poderá desfazer? Numa versão mais antiga, que talvez seja a que você já decorou, diga: ainda antes que houvesse dia, eu o sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Queridos, agindo Deus, ninguém pode impedir, porque Deus é um Deus Pai que é forte, mas também é um Pai encorajador. Aquele Pai que te envia para uma aventura, que te fortalece para o avanço. Esse é o nosso Pai. Deus sabe o exato momento para te trazer uma palavra de ânimo, de incentivo, uma palavra de conforto. Deus sabe exatamente o que tu precisa nessa noite. E Ele sabe exatamente como tratar qualquer um dos seus filhos. Eu não sei se você já foi na praia e você viu aquelas... Eu nunca sei o que é aquilo, tá? Mas aquelas águas que saem dos canos, assim, que tem na beira da praia. Eu sempre penso que é alguma coisa ruim, então eu sempre pulo aquilo lá. Né? E eu estou na praia com as crianças, e eu gosto muito de caminhar na praia com as crianças. E a gente estava caminhando, né, um dia, e aí o Felipe viu um daqueles, era um morrinho mais alto, de um lado para o outro, e o Felipe veio correndo e pulou. E aí logo em seguida que ele fez, a Aninha, minha filha mais nova, saiu correndo também, e ela foi correndo até a ponta e parou. E aí ela me olhou, e eu disse assim: vai Aninha. E aí ela voltou para trás, ela ficou correndo no mesmo lugar assim, botou as mãozinhas para baixo que nem o Sonic, saiu correndo assim. E ela pulou. Ela não alcançou o outro lado. Ela caiu bem no meio. Mas ela pulou e caiu e foi de novo, e é quando ela chegou do outro lado, ela levantou as mãozinhas assim para o alto e disse: eu consegui. Vai, filha. Deus sabe exatamente como falar vai para a gente. Vai, meu filho, é agora. Sabe, eu lembro a vez que eu ouvi a voz do meu pai. Acho que eu já contei para vocês algumas vezes. Quem está cansado dessa história vai ter que ouvir de novo. Mas eu lembro quando eu entrei para o quartel, e no finalzinho da minha estada no quartel, eu participei da equipe de rústica do quartel. E naquela equipe de rústica a gente fez vários circuitos de corridas na cidade. Primeiro uma corrida de 8 quilômetros, depois uma corrida de 16, depois vai para uma de 21, depois vai para uma de 25 e depois tu vai para uma super maratona. E nesses percursos todos, eu estava me animando. Porque quando eu me inscrevi na super maratona, eu fiquei pensando assim: cara, um dia eu vou ter um neto. E eu vou dizer para o meu neto assim: filho, meu neto, o teu avô fez uma super maratona. E aí, faltando uma semana para corrida, eu machuquei a perna. E eu machuquei a parte externa do joelho. André, o que tu machucou? Não tenho a menor ideia. Eu nunca fui ver o que eu machuquei. Não recomendo para ninguém fazer isso, tá? Mas eu era jovem naquela época e foi assim. E aí eu sei que eu falei para o meu sargento, que era o responsável pela equipe, e ele disse: André, tu vai ficar uma semana correndo na areia, fofinha e tal, e vamos ver, se tu não sentir dor no dia, tu vai. E gente, eu fiquei correndo aquela semana, e eu ficava dizendo assim: cara, eu corri o verão inteiro para essa prova, eu quero ir para essa prova. E aí, gente, a cidade de Rio Grande, ela é toda plana. Isso aconteceu lá em Rio Grande. Alguém já foi em Rio Grande? Então, gente, olha, tem mais rio-grandino aqui do que em Porto Alegrense, eu acho. Que tem bastante gente que levantou a mão. Mas você já foi para Rio Grande, você sabe que Rio Grande é uma cidade extremamente plana. O único local que tem uma elevação é indo para a Praia do Cassino. Essa parte, na corrida, na supermaratona, ficava mais ou menos uns 8 quilômetros de prova. No dia da corrida, o sargento falou para mim assim: André, tu está pronto para ir? E eu disse: estou.
sem dor, está tudo bem. Gente, quando chegou naquela pequena elevação, a perna voltou a doer. 8 quilômetros. E aí o meu ritmo começou a cair. Os colegas de corrida que estavam comigo do quartel começaram a avançar. A minha mente começou a ficar cansada, porque você sabe que numa corrida o que cansa primeiro é a tua mente, então a tua mente que vai editar o teu ritmo. E aí eu estava baixando o meu ritmo, diminuindo, e eu lembro que daqui a pouco passou um velhinho do meu lado, olhou para mim e fez assim, e sumiu. Nunca mais eu vi o velhinho em toda a prova. Aí, gente, mas o mais engraçado foi quando passou um velhinho com uma faixa na cabeça, tipo rock assim, mas bem devagarinho. Nunca mais eu vi esse velhinho também. Passou por mim. E, gente, a minha cabeça começou a falhar. E aí a ambulância do quartel começaram a buzinar atrás de mim. Mas eu tinha uma frase na minha mente. Porque o sargento disse, olha, quando chegar em 25 quilômetros, teu corpo vai liberar endorfina e vai parar qualquer tipo de dor. E eu fui. E chegou nos 25, chegou nos 26, chegou nos 27. Gente, acho que só depois dos 33 que foi parar essa dor. Aí realmente eu não sentia nada, nem minha respiração eu sentia. E aí eu fui continuando correndo, e quando chegou no final da prova, faltando 10, 8 quilômetros para terminar a prova, aí a minha mente foi. Porque eu não via mais ninguém. Eu só estava correndo no asfalto sozinho. Eu não via ninguém na frente, ninguém atrás. E a minha mente começou a cansar e eu ia fazer o quê? Parar. Eu ia desistir. E naquela hora que eu estou para desistir, eu escutei uma voz atrás de mim dizendo assim, vai meu filho, vai filhão, vai filhão. Era a voz do meu pai. O meu pai tinha terminado o culto, ele conseguiu uma carona com um irmão da igreja que ele não tinha carro e ele foi até o local da prova. E ele chegou no exato momento em que minhas forças estavam acabando. Queridos, aquele vai filhão do meu pai me levou até o final. Queridos, eu preciso te dizer que Deus é um Pai forte e encorajador, que sabe o exato momento de te dar uma palavra de ânimo para você não desistir dos planos de Deus para a tua vida. Talvez você está aqui hoje querendo desistir do teu casamento, e Deus está te dizendo assim, vai minha filha, continua. Vai meu filho, continua. Você está querendo desistir de um filho, e Deus está dizendo para você, não para de orar, não desiste dele, não desiste dela. Porque Ele sabe o exato momento de dizer para você uma palavra de ânimo que vai te fazer terminar essa prova e passar por ela. Queridos, você precisa talvez hoje clamar por essa forte mão de Deus. Você pode depender dessa forte mão de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas que precisa dessa mão forte, que nos segura, que nos levanta, que nos ergue. E eu preciso dizer para você, a mão forte e encorajadora de Deus está disponível para você hoje. Mas Deus, Ele, além de ser um Pai forte e encorajador, Ele também é um Pai que busca e consola. E o texto diz que a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Queridos, aqui aconteceu um milagre. Sabe, toda vez que você pensa em fazer o certo, mas não faz, você perde a oportunidade de ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Sabe quando Deus fala assim, ó, vai lá e confessa. Vai lá e pede perdão. Vai lá e abre tudo. E você não faz. Você perdeu a oportunidade de ver o milagre acontecendo. Aqui nesse texto, 2 palavras, levantou-se e foi. Aqui o milagre aconteceu. Se ele ficasse só pensando, um dia eu vou ir para o meu pai, ele ia perder a oportunidade de ver o milagre acontecendo na sua história. Mas o texto diz que ele levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe o seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Queridos, Deus é um pai que busca. O que o pai faz nessa parte da história? O pai, ele corre para receber o filho. O pai, ele abraça e beija. O pai, ele perdoa e acolhe.
Queridos, não existe abraço e acolhimento como Deus pode dar. Sabe, muitos de nós estamos decepcionados com a igreja, estamos cansados e frustrados, porque estamos procurando em homens e mulheres, em líderes, o que só Deus tem. Só Deus tem esse abraço. Só Deus pode nos dar esse abraço que acolhe, que perdoa e que sustenta. Muitos de nós estamos implorando atenção e reconhecimento para homens, quando nós já podemos ter isso em Deus. E nós podemos desfrutar disso cada dia. Queridos, Deus é um pai que estava ativamente esperando o retorno daquele filho. Deus tem laços de amor para nos resgatar. Deus é um pai que nos busca com esses laços de amor. Sabe, existem momentos em que a história de Deus, ela brilha, ela reluz, ela resplandece, ela reflete o seu brilho na história humana. Em alguns momentos nós podemos olhar para as artes, nós podemos olhar para as culturas, nós podemos olhar para o que tem nessa terra e vemos vislumbres da glória de Deus acontecendo. A W. Tozer dizia que tudo que é belo reflete um Deus belo. Sabe, essa história de um pai que busca o filho, ela se repete muitas e muitas vezes na história humana. Sabe, nós temos uma necessidade tão grande de ter um encontro com esse pai, que mesmo pessoas que nunca tiveram esse encontro, elas escrevem roteiros sobre esse encontro. Sobre um pai que busca, sobre um pai que vai atrás. Sabe, isso está marcado na sétima arte. Você sabe o que é a sétima arte? O que é a sétima arte? Você sabe por que foi o cinema chamado de sétima arte? Alguém sabe? Por que não foi a segunda arte, terceira arte? Alguém quer saber por que isso aconteceu? Sim? Então eu vou falar em italiano agora para vocês. Eu só sei o nome do cara em italiano. Mas tem um crítico de arte lá do século XX chamado Ricciotto Canuto. E ele publicou um manifesto chamado O Manifesto das Sete Artes. É nessa hora que é ali demais rir, né? Sempre. Manifesto das Sete Artes, né? E onde ele classificou, isso acontece em 1911. E ele classificou as artes com a seguinte ordem: primeira arte, a arquitetura. Segunda arte, a escultura. Terceira arte, a pintura. A quarta arte, a música. A quinta arte, a dança. A sexta arte, a literatura e a poesia. E a sétima arte, o cinema. Queridos, essa história de um pai buscando um filho, ela se reflete muitas vezes, ela aparece muitas vezes na sétima arte. Existem muitos filmes que ilustram essa verdade universal de um pai que busca o seu filho. E eu queria ver alguns exemplos com vocês. Talvez vocês já viram um filme como esse, A Procura da Felicidade. Quem é que já viu esse filme? Você lembra dessa história? Essa é a história de um pai que é abandonado pela esposa quando as coisas ficam difíceis. Quando as coisas ficam difíceis, a sua esposa vai embora atrás de recursos e deixa ele com o seu filho. E olha para ele e diz para ele que ele vai ser um perdedor. E aquele pai olha para o seu filho. E ele enfrenta a pobreza, o desalento. E ele enfrenta muitas e muitas dificuldades para dar um futuro digno para o seu filho. E essa história, ela mostra um pai que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Isso te lembra alguma coisa? Será que isso não te lembra de um Deus que quando a gente escolheu pecar e fazer tudo errado, Ele diz assim: eu ainda tenho um plano. E eu vou fazer isso tudo dar certo.
Mas tem um outro filme que, quando eu vi a primeira vez, até a gente fez uma série nos adolescentes na época, no Amontoado, sobre esse filme, né? E Busca Implacável. Alguém já viu? É um filme cristão. Gente, agora eu me lembrei, sabe do quê? Eu tive uma lembrança, né? Um flashback. Eu lembro de uma vez em que a gente ia na locadora ainda alugar filme. Quem pegou essa ideia? Tu tinha que depois, antes de entregar, rebobinava para entregar o filme. Lembra disso? E aí eu lembro que uma vez a minha mãe falou assim para mim, só estava minha mãe e eu em casa, e ela disse assim: filho, vai lá na locadora e pega um filme. Mas eu quero ver um filme de romance. Aí eu disse: não, mas pode deixar e tal. Cheguei com o filme de romance, Exterminador 2. Aí eu sentei com a minha mãe, né, para ver o filme, e a minha mãe falou assim: André, mas Exterminador 2, Exterminador do ódio, ele ama até o fim e tal. Gente, ela viu o filme inteiro comigo, e ela ficava falando assim: André, mas tem certeza que é romance? Sim, mãe, vai dar um romance agora no final. A gente viu o filme inteiro, gente. Como eu ri com minha mãe, foi tão bom, né, conviver com ela. É bom demais, né? Mas esse filme, A Busca Implacável, fechei parênteses, ele conta a história de um ex-agente da CIA que demonstra uma coragem implacável ao enfrentar uma rede criminosa para resgatar sua filha sequestrada. E quando eu vejo esse filme, eu fico pensando no amor de um pai que não conhece limites. Você te lembra uma história? Um Deus que não mediu esforços, entregou o seu melhor, enviou Cristo para que a gente pudesse ter vida. Um pai que não para. O amor dele não para e não tem limites. Tem um outro filme que me chamou muito a atenção, O Óleo de Lourenço. Se você estiver passando por um tempo de dificuldades, de tristeza, eu te recomendo não ver esse filme. Porque dói o coração de ver esse filme. Esse filme é baseado numa história emocionante. Uma história real. De dois pais que descobrem uma doença rara num filho. Estava tudo bem. E a doença bateu na casa deles. E os médicos olhando para aquele menino e para a doença que ele enfrentava, os médicos disseram: não tem cura, não tem como fazer nada. Mas esse pai da história, ele não aceita aquela situação. E ele busca respostas e direção para que ele possa tirar o seu filho da situação que ele está. Será que isso te lembra alguma história? Tem um outro filme. Isso aqui foi só uma lista rápida que veio à minha mente. O Regresso. Quem é que já viu esse filme? Se você gosta de churrasco, é um bom filme para você ver. Mas o Regresso, ele mostra a história de um pai que é atacado brutalmente por um urso, é abandonado pelos seus colegas como morto. Mas esse pai estava vivo e ele faz de tudo para voltar e encontrar o filho. Queridos, Deus é um pai que fez de tudo para nos encontrar. E finalmente, Procurando Nemo. Esse você pode ver em qualquer momento da sua vida. Lembra dessa animação da Pixar? Gente, tem tanta profundidade nessa história. Eu lembro que uma vez a gente fez uma programação nas novas gerações, falando sobre procurando rumo, né? E é muito interessante ver como tem lições nessa história, mas ela mostra um pai que ultrapassa barreiras para alcançar os seus filhos, o seu filho. E o que essas histórias todas têm a nos lembrar? Queridos, isso aqui são apenas marcas de uma necessidade do coração do homem. Todo homem e mulher que está nessa terra, foi colocado no nosso coração um desejo de termos um encontro com esse Pai. De termos um Pai que nos busca. Um Pai que não desiste de nós. E essas histórias, elas são histórias que vão nos relembrar
de uma história de amor muito maior, que é a história de Deus. Nós podemos perceber nessas histórias lampejos da glória divina e da história divina na história humana. Talvez nos mostrando e nos dando dicas do que Deus é e do que Ele pode fazer, mas principalmente mostrando o coração do homem e da mulher, revelando uma necessidade que nós temos de nos encontrarmos com esse Pai. Mas a gente tem histórias reais que nos lembram disso. Em diversas histórias reais ou fictícias, o amor de um pai que se mostra uma força poderosa, que é capaz de superar todo e qualquer obstáculo para proteger, para encontrar e para cuidar dos seus filhos. Isso atrai nosso coração e a nossa atenção. A gente vê isso em histórias reais, como por exemplo da família Roy. E é uma história tão conhecida. Mas ela conta a história de um pai, uma história real. O pai que se chamava Dick e o filho se chamava Rick. O Rick nasceu com paralisia cerebral severa. Os médicos disseram que ele jamais falaria ou andaria. Muitos achavam que a vida dele seria limitada para sempre, desconectada do mundo. Mas seu pai não acreditou nisso. Ele sabia que seu filho era mais do que as limitações daquele corpo. E quando o filho, o Rick, conseguiu se comunicar com a ajuda de programas de computador e um computador especial, ele disse algo que mudou tudo. Ele falou assim: quando eu corro, eu sinto que eu não sou deficiente. Então seu pai fez uma promessa. Ele iria correr com o Rick, empurrando a sua cadeira de rodas em todas as provas que ele quisesse participar. E assim ele começou uma jornada extraordinária. O pai e o filho juntos completaram mais de 1000 corridas, incluindo maratonas e Ironmans, provas que testam os limites do corpo e da alma. Mas o seu pai, ele não correu para ganhar medalhas ou reconhecimento. Aquele pai, ele correu por amor ao seu filho e para trazer para o seu filho algo que seu filho sozinho não podia alcançar. Aquele pai correu para poder trazer para o seu filho liberdade, dignidade e alegria. E mesmo cansado, enfrentando várias limitações, aquele pai, quando perguntado, ele dizia: eu corro porque ele não pode. Sabe, essa história nos lembra o amor incansável do nosso pai. Um pai que nunca desiste para entregar para os seus filhos liberdade, dignidade e alegria. Está faltando isso na tua vida hoje? Tem um Pai do céu que quer te entregar isso hoje. Mas essas histórias não acontecem só longe de nós. Essas histórias acontecem perto de mim e de você. Quando eu tinha o privilégio de pastorear as novas gerações, o que a gente chamava antigamente de ministério infantil, eu lembro de receber um menino aqui, que não podia andar. E eu vi aquele pai cuidando dele. E num dia de verão, num domingo de verão, aquele pai estava de bermudas. E ele estava com as bermudas e ele passou por mim, empurrando a cadeira daquele filho. E na panturrilha dele estava tatuado o pezinho do menino. Eu entendi a mensagem. Eu creio que você também. O que aquele pai estava dizendo é: eu serei as pernas do meu filho. O que ele precisar, aonde ele precisar ir, eu irei por ele e com ele. Queridos, Deus é um pai que nos busca. Deus é um pai que nos consola. Deus é um pai exatamente que sabe o que você precisa.
E Ele sabe quando você não pode. E quando você não puder, Ele sabe vir, colocar a mão forte dEle, te levantar, ou te consolar como só Ele pode fazer. Por volta de 1950, um psicólogo norte-americano chamado Harry Harlow, ele tinha uma teoria que ele queria comprovar. O Dr. Harlow, ele tirou macacos bebês das suas mães e deu para eles 2 substitutos. Uma mãe coberta de pano, ele deu para elas mães de arame. Uma mãe de arame coberta com um pano que ficava quentinho e afagava por ser quentinho. E uma mãe feita apenas de arame. Mas essa mãe de arame, ela continha uma mamadeira de leite. E mesmo que a mãe de pano não desse leite, o macaco bebê, mesmo assim, preferia a mãe de pano à mãe de arame que tinha o leite. Então o que os macacos faziam, os bebês macacos faziam, é que eles iam brevemente, tomavam aquele leitinho na mãe de arame e corriam para o afago da mãe de pano. E buscavam o conforto daquela mãe. A questão que o Dr. Harlow queria descobrir é por que o macaco fazia isso. E o Dr. Harlow, ele demonstrou, através dessa experiência, a importância que existe da ligação de um ser vivo com sua mãe. Todo ser necessita de aceitação, conforto, consolo e afeto. Por isso, quando Rembrandt ele pinta o pai, e ele pinta aquele pai com aquela mão masculina e feminina, é porque ele via no Pai do céu todo o consolo, carinho e afeto que todo ser humano precisa. Em Isaías 49:15 diz assim: será que uma mãe poderia se esquecer do seu filho, que ainda mama, e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. Queridos, de onde vem a imagem de uma mãe amorosa e consoladora? Da onde? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Isso não significa que o nosso Deus é feminino. Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, ele dizia o seguinte: Deus é totalmente outro. A ideia de Karl Barth é que, diferente de tudo que existe na criação, Deus ele não é apenas maior ou mais perfeito do que nós, mas ele pertence a uma ordem totalmente diferente e distinta. A nossa mente não pode alcançar. E essa ideia enfatiza a transcendência de Deus. Deus não pode ser completamente compreendido pela minha mente e pela tua. Mas o que Rembrandt eterniza na sua pintura é que toda a consolação vem de Deus. E mesmo o amor de uma mãe ainda é pouco comparado ao amor desse Deus. Uma vez eu estava voltando de São Paulo e entrou no avião uma mãezinha com seu filho. Aquele menino ele não tinha um dos seus olhos. O seu rosto era desfigurado de um lado. Eles sentaram bem na minha frente. A maioria das pessoas evitava olhar para aquele menino. Mas aquela mãe estava ali. E ela beijava aquele guri constantemente. Acarinhava ele, aconchegava ele. E eu estava ali sentado atrás dele. E Deus começou a falar no meu coração: poderia uma mãe se esquecer do seu filho, que ainda mama?
e deixar de ter compaixão com o seu próprio filho. Mas mesmo que isso acontecesse, André, eu não ia me esquecer de ti. Eu não ia me esquecer de ti. Deus se apresenta na sua palavra como uma mãe que jamais se esqueceria dos seus filhos. Porque Deus pega uma das imagens de um ser que é um símbolo humano de aceitação, de consolo, talvez o maior que nós temos no meio humano, para mostrar que Ele nunca se esqueceria de um filho que o escolheu. Queridos, Deus é um pai que busca e consola. Talvez você teve dificuldades até para subir essas escadas. Talvez hoje você precise dessa mão consoladora de Deus. E eu preciso dizer que essa mão está disponível para você hoje. Em resumo, Deus é um pai forte e encorajador. Deus é um pai que busca e consola. Querido, Jesus nos mostra um pai que perdeu 2 filhos. O Timothy Keller, ele escreve: um dos filhos foi perdido por rebeldia e o outro por autojustiça. E mesmo assim, ama os 2. A parábola de Jesus, ela tem um só objetivo. A parábola de Jesus, onde ele conta a história do filho pródigo, tem apenas um único objetivo: que você veja o Pai. Que você veja o Pai. Que você veja a força desse Pai e o seu encorajamento. Que você veja o Pai que busca e consola. Que você veja o Pai que espera ativamente para que seus filhos voltem e o procurem novamente, e que busquem nele o único amor que pode sarar suas feridas. Perguntas importantes para você e para mim: o pai queria que o seu filho mais novo fosse embora? Sim ou não? Hein? O pai queria que o filho mais velho se sentisse perdido dentro de casa? Sim ou não? Mas o pai ama tanto que ele permite uma escolha. Assim como ele tem permitido que você escolha viver desse jeito, assim como ele permite que você escolha viver longe dele e daquilo que ele reconhece como sagrado, assim como ele permite que você continue vivendo uma vida apática espiritualmente, distante de Deus, distante dos seus caminhos, como aquele filho mais velho que fica apenas olhando o que o pai está fazendo, mas não coloca as suas mãos para ajudar. Você está vendo o que está acontecendo, mas você não move o seu bolso, você não move a sua mão, você não move as suas orações, você não move o seu coração, porque você apenas acostumou a estar na casa do Pai. Mas você já se esqueceu o que é servir com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque eu preciso te dizer algo sério. Uma igreja apática e que não se move porque Deus está fazendo, vai ficar sempre à margem do que Deus quer fazer. Deus permite a minha escolha e a tua. Ele permite inclusive que você possa escolher se você vai o querer como pai, ou se você vai escolher ficar ou partir. Ele permite a nossa escolha se vamos amá-lo e direcionar para Ele toda a nossa atenção, ou se vamos virar as costas e amar as coisas e pessoas muito mais do que a Ele. Ele permite a nossa escolha se vamos amá-lo completamente ou vamos colocar outras coisas no seu lugar. Ele permite passarmos tempo buscando nada para preenchermos um vazio que só se faz completo nele. O seu amor é tão puro que Ele permite que a porteira esteja aberta à sua espera e à minha. O seu amor é tão puro que Ele ainda deixa a luz ligada
para que você ache o caminho da casa. E Ele quer que você valorize seu amor e a oportunidade que Ele está te dando de voltar para Ele, de voltar. Ele está esperando você depositar suas mãos cansadas sobre Ele de novo. Ele está esperando hoje filhos que estão vivendo na casa do Pai, que até se parecem com Ele, mas que estão tão amargos interiormente, que parou de fluir o amor dele há tanto tempo. Sabe, eu escolhi esse amor de Deus. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outro pai para quem correr. Eu escolhi amar esse Deus. Eu não tenho outra mão forte aonde me segurar. Durante meus medos e devaneios, eu escolhi segurar na mão forte de Deus. Eu não tenho outra mão acolhedora e consoladora para descansar meus braços cansados. Eu escolhi esse amor. Eu escolhi esse amor porque Ele me foi provado e comprovado. Eu escolhi Deus e o amor dEle porque Ele esteve comigo nas madrugadas onde solidão e lágrimas me faziam companhia. Ele esteve comigo quando eu fui rejeitado e quando olhares de desaprovação vieram sobre mim. Ele esteve comigo quando as pessoas que eu amava partiram e nunca mais voltaram. Ele esteve comigo quando o medo de perder alguém que eu amava tomou conta do meu coração. Ele esteve comigo nos corredores dos hospitais. Eu escolhi amar esse Pai porque Ele me amou e me aceitou primeiro. Eu escolhi amar esse Pai porque quando todo o prestígio dessa terra deixar de existir, quando o meu nome não for mais lembrado e eu não for escolhido por ninguém, eu ainda serei lembrado e amado por Ele. Eu serei buscado, abraçado, recebido, fortalecido, e terei dEle todo o amor que eu necessito. Eu escolhi amar esse Deus como meu Pai e Jesus como meu Mestre e Senhor. Qual vai ser a tua escolha hoje? O que você está amando mais nesse tempo? Eu queria te convidar a ficar de pé. Talvez você ainda não tomou uma decisão de colocar a sua vida nas mãos desse Deus. Talvez para você ainda essa mão forte de Deus e essa mão consoladora sejam distantes. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho para que a gente possa ter acesso para chegar nessa casa do Pai e poder receber desse abraço. Por isso é necessário que você hoje tenha um encontro com Jesus, que você confesse seus pecados, que você rejeite esses pecados e que você diga para Deus: sim, eu quero te escolher como Pai e a Jesus como Senhor da minha vida. Existe alguém hoje que gostaria de tomar uma decisão como essa? E que pela primeira vez você vai dizer publicamente, manifestar publicamente: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero orar contigo. Senhor Jesus, eu tenho procurado esse amor em tantos lugares, com tantas pessoas, em tantas coisas, mas o final é sempre o mesmo. Eu sempre acabo frustrado. E hoje eu quero abrir o meu coração para Ti. Eu quero reconhecer Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero fazer de Jesus o meu único Senhor.
E eu quero receber em Jesus o acesso para esse Pai, que é forte e poderoso, que é consolador e que tem me buscado há tanto tempo. Então para Jesus hoje eu digo um sim. Sim, eu te faço, Jesus, Senhor da minha vida, Rei da minha história. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Eu queria te convidar a levantar a tua mão onde você está. Existe alguém que fez essa oração? Levanta a tua mão onde você está. Eu quero ter o privilégio de orar contigo também. Levanta a tua mão. Existe alguém? Amém. Glória a Deus. Eu vi a tua mão, mas eu sei que Deus viu antes de mim. Eu queria te convidar, se você puder, vem aqui na frente, nós queremos orar contigo. Tem mais alguém? Sai do teu lugar, nós queremos receber os filhos do Senhor hoje aqui. Sai do teu lugar, se você está tomando uma decisão com Jesus. Pode ficar aqui, ó. Aqui. Bem-vinda. Como é que é teu nome? Michele, que Deus te abençoe. É a melhor decisão que tu tomou. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Mais alguém quer tomar essa decisão hoje por Jesus? Mais alguém? Eu queria falar com você que é filho. Essa semana eu falei para Deus: eu quero mais de ti, Deus. Eu preciso de mais tempo contigo. Eu quero estar mais envolvido no que o Senhor está fazendo. Então hoje eu queria abrir esse desafio do meu coração para você também. E eu queria ter o privilégio de, enquanto essa canção vai ser ministrada, orar com filhos amados de Deus, que já se sentem filhos, que já se sentem no caminho, que já se sentem abraçados, mas que hoje estão dizendo para Deus: Deus, eu preciso dessa forte mão, eu preciso de uma palavra sua de incentivo, hoje eu preciso da tua mão consoladora, hoje eu preciso que o Senhor me abrace como há muito tempo eu não sinto esse abraço. Deus, eu quero mais de ti, eu quero viver mais contigo, eu quero me render mais, eu quero abrir mais do meu coração, eu quero estar envolvido mais no que o Senhor está fazendo. Enquanto essa canção vai ser ministrada, eu queria te convidar, sai do teu lugar. Nós queremos orar com você, nós queremos clamar a Deus juntos, nós queremos pedir para que esse Pai do céu, Ele nos alcance e nos abrace. Se você está fazendo essa decisão, sai do teu lugar, nós queremos orar juntos. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor, tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor, tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Você é amado de Deus há tanto tempo. Você é filho querido desse Pai há tanto tempo. Deus nos perdoa. Nos perdoa quando a gente está tão envolvido com essa terra que a gente esquece do teu amor. A gente tem esquecido de dar atenção à tua voz. Nós estamos tão envolvidos com essa terra que a gente esquece do propósito da nossa vida.
Nós esquecemos de estar junto contigo, acolhendo e amando. E nós vamos vivendo como se aquela mensagem fosse única apenas uma vez. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama sempre. Obrigado pela tua forte mão sobre nós. Deus, existem queridos que estão aqui prostrados de joelhos, clamando pela tua forte mão sobre a vida deles. E eu clamo, Deus, que o Senhor os abençoe nesse momento. Deus, que o Senhor possa derramar sobre eles a força e o ânimo para eles irem e completarem e passarem por essa prova. Deus, o Senhor sabe daqueles filhos que hoje estão chorando porque sentem que o seu coração está esmagado pelas dores dessa terra. Pai, os consola com aquela mão de consolo que só o Senhor tem. A mão que busca o filho que está ferido, a mão que nos traz no colo, a mão que nos fortalece, a mão que nos diz que nós ainda somos amados. Pai, abençoa teus filhos hoje. Deus, nos dá o privilégio de sermos uma igreja viva e ativa, uma igreja que responde ao teu chamado, que cada encontro contigo e cada celebração é um encontro genuíno contigo e com a tua palavra. Nos abençoa de uma maneira tão poderosa, que a gente tem o privilégio de sermos filhos que agem como filhos amados e vivem como esses filhos amados. Pai, abençoa teus filhos agora e derrama sobre eles a tua paz, que excede todo entendimento, e nos abençoa com a tua presença. Pai, derrama da tua forte mão. Nós confiamos em ti e nós sabemos que o Senhor está fazendo algo por cada um de nós. Pai, abençoa teus filhos, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois teu é o reino, o poder e a glória, Pai, em nome de Jesus. De um modo Amém. totalmente gracioso, Jesus, tão grande amor, tua forte mão guarda os meus dias.